Deixa eu colocar a aula de volta aqui. A aula boa é assim, né? A gente nem vê o tempo passar dos 40 minutos e já acaba. Vocês estão gostando, gente, da disciplina? Sim, interessante. Fala numa boa aí. Tá chato, tá legal? Podem ser bem sinceros. Tá uma bosta? Então, gente, o que que tem aqui nessa imagem? Não consigo identificar, professor. Não consegue? Muito pequenininho. Aproxima aí. Acho que é mais. Acho que você consegue usar aproximar a imagem aí no zoom. Dá uma ampliada aí. Hemácias? Hemácias é pequeno? Será que é? O que é isso aqui? Hemácias, não? Por quê? Sei não. Olha o formato, o tamanho. Uhum. Isso aí. Aqui são hemácias, né? Todas essas bolinhas vermelhas aqui, hemácias, tudo hemácia. Como é que eu posso falar? Por uma coincidência, vamos dizer assim, a cor da hemácia na coloração de Papa Nicolau, ela também é vermelha, ela também sai vermelha, então até ajuda a identificar uma hemácia. Mas o que a gente deve frisar na citologia, não só em citologia, né, mas nas análises clínicas como um todo, a gente deve se atentar sempre à sua morfologia. O que é morfologia? É a forma da célula, seja a forma da hemácia, seja a forma de uma célula epitelial, seja a forma de um leucócito. Independente da disciplina, citologia, hematologia, microbiologia, o leucócito vai ser sempre um leucócito, vai ser um polimorfo, vai ter sempre os 3 lóbulos, um mononuclear vai ter sempre um único lóbulo, e por aí vai. Então, sempre se atentem à morfologia da célula e nunca à sua cor, entendeu? Porque, por exemplo, aqui, nesse caso, na citologia, a hemácia ela fica nessa cor em vermelho, mas na hematologia fica corado em quê, por exemplo? Qual que é a cor da hemácia na guinça? Alguém sabe? A cor Na da guinça? hemácia Fica fica azul. parecido, não, fica parecido com essa cor aí, bege aí, sei lá. Não dá pra ver muito, não. Na hematologia, ela fica uma cor mais roxa, mais azul, né? Ela tem uma cor mais roxinha na hematologia, uma Uhum. cor mais um azul escuro, meio acinzentado, né? Aqui fica mais tendendo para o vermelho, né? Então, não se baseiem pela cor das células. O que eu quero chegar é nesse ponto. Não se baseiem as células pela cor, mas pela morfologia, pela forma que a hemácia, que as células têm, entendeu? Que célula é essa aqui? Alguém? Essa do meio aí, Que eu circulei. Qual que é essa célula? Roxinha? célula superficial, não? Mais alguém quer responder?
Eu ouvi alguém no fundo falando, mas eu não entendi. É uma célula superficial. Ela está meio... É assim que... É por isso que a gente fala, né, das hemácias. Qual que é a função da hemácia na citologia? Hemácia na citologia? Para que serve a hemácia aqui? Para que serve? Olha, assim, até então a hemácia ela tem a função de nutrir, né? Fazer os troca de oxigênio e carbono. Não é aí que eu quero chegar. Para a célula. A função da hemácia é transportar oxigênio e tal, beleza. Não, para a imagem aqui, para a gente fazer alguma análise, qual que é a função da hemácia aqui nesse momento? A função da hemácia na citologia, ela é principalmente para atrapalhar o citotécnico, o patologista. Porque a gente não tem interesse em ver as hemácias nesse campo. Quando é feita a coleta do preventivo, a principal função do preventivo é identificar células cancerígenas ou precursoras. A hemácia aqui, ela vai ter a pura função de tapar as células que a gente tem interesse em pesquisar. No caso aqui, as células epiteliais. Então, essas hemácias aqui, ó, elas estão se sobrepondo às células epiteliais. Então, isso atrapalha a análise, né? Eu não consigo ver toda a hemácia, a célula epitelial, entendeu? Então, aqui eu estou usando o exemplo dessa imagem, mas, por exemplo, pode ter um grumo de hemácias que ela vai se sobrepor, né, ela vai tapar toda a célula epitelial ou um grupamento de células. E isso não é interessante para a gente, que a gente quer ver as células, a gente visa pesquisar células cancerígenas. E as hemácias, elas podem tapar essas células ou prejudicar essa análise, entendeu? Nesse caso aqui, ó, com essas hemácias aqui tapando esse... Olha essas hemácias tapando aqui, ó, esse grupamentozinho aqui. Então, isso atrapalha, entendeu? A ter uma imagem fidedigna. Entendeu? Então, por isso que a hemácia, no ponto de vista clínico, para a citologia, ela atrapalha, entendeu? Por muitas das vezes, pode ser, né, uma má coleta, pode ser que a paciente já esteja num estágio avançado do câncer, né, pode ser por diversos motivos. Mas, independente do motivo, a hemácia aqui, ela só vai atrapalhar a visualização das células de interesse. Entendeu? Ela vai poluir a qualidade da amostra. Entendeu? Tudo bem aí? Entenderam? Fechou. Ok, Sim. entendi. Isso aí. Então, aqui, ó, nessa tabela, é um resuminho das células basais, intermediárias e superficiais. E aí também as células cervicais, né, endocervicais, e as células endometriais. E aí aqui tem uma diferença do tamanho da célula, né, do citoplasma, com o núcleo. Então, observe que, ó, vamos comparar aqui. Vocês conseguem acompanhar meu mouse, né?
Deixa eu pegar um Sim. lápis para facilitar. Então, ó, células parabasais. Olha o tamanho do citoplasma, né, tamanho 20 micrômetros, e o núcleo. Olha como que é próximo. O núcleo, ele fica bem próximo do tamanho do citoplasma, percebe? De 12 a 14, num tamanho de 20. Agora, olha só na célula intermediária. O núcleo já diminui um pouquinho, né, se a gente for comparar com o núcleo da célula basal. Nem diminui muito assim, né? Diminui um pouquinho. Mas aí o citoplasma, ele já aumenta um pouquinho de tamanho, de 30 para 40. E aí quando a gente vai para a célula superficial, olha o tamanho do citoplasma. Ele praticamente dobrou de tamanho em relação à basal, né? Dobrou, mais do que dobrou, né? E aí o núcleo dela também fica menor ainda. Então, o núcleo, ele sempre vai diminuindo e o citoplasma vai aumentando. Tá bom? Já as células endocervicais e endometriais, elas não têm essas diferenciações. Elas são as células endocervicais, elas são uma única camada. Então, a célula endocervical, ela vai ter sempre esse padrão de tamanho, de 25 a 30 de altura e no diâmetro 8 a 10. E o núcleo sempre vai ter esse tamanho. Ela não vai ser uma célula maior ou menor, enfim, ela não vai ter uma diferenciação como as células ectocervicais. E assim, da mesma maneira, para as células endometriais. Elas vão ter sempre o mesmo tamanho do citoplasma e sempre o mesmo tamanho do núcleo. Entenderam? Sim, Show. entendi o dom. Então, aqui nesse slide a gente vê aqui, né, tudo que a gente vê de células, elementos não epiteliais, que podem constar podem estar presentes no preventivo, mas não são células endocervicais ou endocervicais ou ectocervicais, que podem ser. Então, né, todas que a gente comentou aqui, né? Hemácias, leucócitos, linfócitos, histiócitos, muco, espermatozoides, né, pode aparecer também, né, se a mulher fez alguma relação, teve a relação sexual, né, não, apesar da recomendação, né, ela não fez não cumpriu, né, teve a relação e fez a coleta, então pode aparecer um espermatozoide perdido na coleta, isso também vai prejudicar a análise da amostra, tanto pela questão visual, né, o espermatozoide, ele pode atrapalhar, assim como a hemácia atrapalha, entendeu? A visualização das células de interesse, como também, né, o esperma tem a questão do muco, né, do mucus do esperma. Então, vai também causar alguma interação entre as células da região do colo do útero. Isso pode também interferir, tá bom? E a flora, microflora da mulher. Pode ser uma flora fisiológica, né, os lactobacilos, são elementos naturais da mulher, como a mulher também pode estar num processo infeccioso. E aí, tudo isso deve ser relatado no laudo da mulher. Então, olha nessa imagem aqui, nas hemácias, aqui, pequenininhas, sempre com o mesmo formato, né? Elas podem aparecer intactas
imobilizadas, né? E elas vão atrapalhar a visão, né? Ó, essa aqui é a imagem do slide anterior. Olha nessa imagem aqui como é que fica. Então, atrapalha a visualização, né? Ela fica uma imagem muito poluída. E aí fica mais difícil para o técnico para estar realizando a análise dessa lâmina. Pode até pedir uma repetição, né? Se tiver algum caso, alguma dúvida que ele tenha, né? E aí soltar um resultado positivo, por exemplo, com uma qualidade da amostra ruim, não é muito aconselhado, né? Porque vai estar assinando um resultado, né? Enfim, tem toda uma questão de responsabilidade, né? É mais prudente pedir uma repetição, né? E ter uma coleta melhor feita, né? Para evitar o sangue, entendeu? E soltar um resultado que não tenha a devida confiança, né? A mesma segurança para estar soltando um resultado. Então, aqui, ó, alguns leucócitos, linfócitos, histiócitos, né? Aqui um linfócito mais específico. Ai, desculpa. O histiócito, esse maiorzão aqui. Né? Esse aqui também. Estou apertando. E o resto, polimorfonucleares. Eles são bem mais evidentes. Aqui a gente consegue ver, né, como está no slide, é uma objetiva de 100. Então, vocês observem que essa imagem eles estão muito mais nítidos, né, mais visíveis do que nas imagens anteriores. Que quando você vai para a objetiva de 100, ela é uma objetiva mais aproximada, né, bem mais aproximada. Então, nos dá uma definição maior. Mas na maioria das vezes, na imensa maioria das vezes, peraí que a live terminou no Instagram. Deixa eu voltar aqui. Vou colocar de volta. Então, na objetiva de 100, na imensa maioria das vezes, o preventivo ele é analisado. Eu vou até perguntar isso para vocês. Qual que é a objetiva que é analisado o preventivo? Como, professor? Repete aí, por favor. Qual é a objetiva que é analisado o preventivo? Eu já falei isso nas aulas anteriores. A de 10. Isso aí. Na imensa maioria, né, é na de 10. É observado na objetiva de 10. E aí, quando ele tem o histotécnico, o patologista, ele observa uma imagem suspeita, né, ele está com alguma suspeita, ele aproxima para a objetiva de 40, e aí ele consegue ter uma imagem mais aproximada, mais definida. E aí ele consegue ter ter uma precisão e uma segurança maior do que ele está vendo. Tá bom? Então, aqui, né, o histiócito, o macrófago, né, é um mononuclear, tá bom? Ele tem aquele aspecto mais parecido de um monócito, de um mononuclear. Ele vai ser sempre com citoplasma claro, basófilo, né, e tem aquele aspecto espumoso. Aqui, né, uma imagem de um histiócito. Então, aqui mais umas imagens, né, fora as células ectocervicais, né? Então, aqui tem alguns leucócitos aqui. Opa. Então, polimorfos e histiócitos.
pode acontecer também de a gente observar um histiócito gigante multinucleado. O que é isso? O que é isso? Em plena sexta-feira, estamos aprendendo sobre um histiócito multinucleado. Bacana! Então, é isso aqui, ó. É uma célula maior, entendeu? Vocês estão vendo aí? É uma macrocélula, né? Eles se juntam, esses histiócitos, e aí eles formam um só, entendeu? Então, eles podem ter mais de um núcleo. São vários núcleos aí, de 3 até 100 núcleos, tá bom? Então, aqui alguns exemplos de histiócitos multinucleados. Olha o tamanho deles. Fica bem mais evidente, né? Estão vendo aí? Sim. Uhum. Isso aí. Então, aqui nessa imagem, né, pode ter essa muco também, né, do material da Ectoservice, né? E, como eu comentei anteriormente, espermatozoides. Da mesma forma que a hemácia, o espermatozoide ele só tem a função de atrapalhar a visualização de um preventivo, né? Ele não traz nenhum efeito positivo para a análise. Eles podem se sobrepor, podem haver grumos de espermatozoides, né, nas células, e aí elas podem também se sobrepor ao, às células de interesse clínico, que são as células da ecto e endocervice. Então, aqui a gente também pode observar a bactérias, né, lactobacilos, né, elas são comuns, né, na flora da mulher, nessa região, mas também pode haver células patogênicas, né, de infecção urinária, né, e demais infecções. Então, o lactobacilo, né, pontualmente falando, ele tem esse formato, né, mais comprido. Observem aqui, ó. Ele é mais comprido, ó. Olha o tamanho dele. Olha o tamanho. Uma bactéria de infecção, uma comum, né, Escherichia coli, por exemplo, é uma bactéria comum de infecção urinária. Ela não tem esse tamanho todo, né? Ela pode ser no máximo desse tamanhozinho aqui, ó, que eu estou colocando aqui do lado. Então, ela não chega nem na metade, né, desse tamanho todo de um lactobacilo. Então, por mais que a gente é aquilo que eu comentei, né? Vamos nos atentar à morfologia, né, das células. Porque aqui a gente não consegue ver se é uma gram positiva, se é uma gram negativa, como no gram, né? Não é o foco da citopatologia. A gente pode identificar bactérias. E aí, pela morfologia, a gente sabe se é um lactobacilo ou se é uma célula, uma bactéria patogênica. Tá bom? Tá bom. Então, aqui, né, fala um pouquinho da coleta do material, do preventivo. Né? Observem aqui nessa imagem o espéculo aqui abrindo o canal vaginal, né, para ter acesso ao colo do útero. Alguém sabe me identificar nessa imagem aonde está o colo do útero? Professor, do lado esquerdo aí, ó.
Cadê o mouse? Deixa eu colocar aqui. Canetinha. Deixa eu botar aqui, então... Peraí. Deixa eu circular aqui. Tá diferente essa imagem. O colo do útero é o quê? É isso aqui? É, acho que é. Ó, é coletado mais à frente ali, né? Tudo bem. É isso aqui? Não, mais um pouquinho, vai. Na entrada aí, ó. É isso aqui? É. Deixa eu... É, Aqui. vocês estão Esse aqui é o errados. colo do útero. Tá vendo? Tudo isso aqui, ó, que eu circulei maior, é o útero. Entendeu? Mas o colo do útero está aqui. É isso aí. É isso aqui, ó. Estou circulando em várias posições aqui. Tá bom? É essa que é a área de interesse clínico. Tá bom? Pergunta de prova, tá? Para vocês. Vai ter a figura, professor? Isso. Vai ficar difícil. Aí você está querendo saber demais. Deixa eu tirar. Isso vermelho aí dentro aqui, ó. Tá machucado? Aqui você fala? É, esses negócios vermelhos. Assim, é da região da vagina. Pode ser algum machucado Ah, tá. mesmo, tá bom? Uhum. Mas aí o médico, né, ou o enfermeiro, ele pode visualizar externamente, né, algum ferimento e pode dentro da anamnese dele, né, já fazer uma investigação. Mas Uhum. isso não está relacionado diretamente ao preventivo, que é aqui, ó. É aqui que Ok. vai ter o foco, tá bom? Aí que é o foco. Pode ser alguma questão, um processo infeccioso, pode estar com algum pode estar com urinária, né, que tá acarretando em alguma lesão na vagina, mas aí o foco, né, é Uhum. preventivo. Concordo. Ele pode passar alguma pomada, algum remedinho, né, para cicatrizar e tal, mas isso não faz parte do preventivo propriamente. Então aqui é uma imagem real, né, do colo do útero. Nossa, Oi? Alguém falou aí? Não travou a imagem. Então aqui é a imagem real do colo do útero, né? É isso aqui. Aqui a gente está vendo, é como se a gente estivesse vendo ela de frente, né? É isso aqui, ó. Estão me ouvindo? Sim. Então, é isso aqui que é o colo do útero. Então, a região da ectocervice, deixa eu circular aqui. A ectocervice é toda essa região aqui, ó, que vai ser raspada. É tudo isso aqui que eu estou circulando. É toda Tá. a região de fora, externa. Já a endocervice é isso aqui, ó. É aqui dentro desse furinho aqui. Entendeu? Então é isso que é aqui que é feito nessas regiões. Então uma região é a ectocervice e a outra é a endocervice. Na outra imagem a gente estava vendo como se fosse de lado, né? Perfil de lado. Aqui a gente está vendo de frente. Aqui, ó, aqui a gente está vendo, né, como se tivesse uma pessoa de frente para a gente. Isso. Então, né, a coleta do material, ela se baseia, né, vai primeiro realizar a coleta, né, depois vai estar passando o agente fixador. O que é isso mesmo, esse fixador? Qual que é o nome do reagente?
Alguém sabe? O Gilson. Fugiu da cabeça. Viu? Foi no vídeo, você passou, né? Oi? Tinha passado no vídeo Também. Uhum, também. Esse fixador aí, ele é um álcool 95. Isso. Você Então, até falou que tinha uma porcentagem ali que é exatamente. piscina. Esse fixador, ele é o álcool 95. Então, ele deve ser passado logo após a coleta do preventivo. Então, depois que o médico fez a coleta, passou o material para a lâmina, ele já deve ser fixado. Para quê? Para não alterar as estruturas, para não degenerar células, porque as células na lâmina, elas vão se deteriorar com o passar do tempo. Então, elas já devem, o quanto antes, ser passado esse fixador, para não perder o material, entendeu? E aí, muito cuidado que o médico deve ter, né, em tá passando o fixador, que ele é o álcool 95. Então, o álcool muito comum é o álcool 70, né? Mas se eu passo o álcool 70 ao invés do álcool 95, esse material, se ele passar álcool 70 direto, eu vou estar perdendo todo o meu material, porque o álcool 70 ele tem essa ação bactericida, né? De tanto bactericida quanto de matar todas as estruturas ali, vai quebrar todos os citoplasmas e perder todo o material da coleta. Então, passa o álcool 95, ele pode ser tanto no spray, que vem um kitzinho de spray, quanto ele deve embebedar a lâmina. Das duas maneiras é possível, tá bom? Tem pessoa aqui no Instagram falando, deixa eu só entender. Ah, tá só a Franciele, e Ana Paula e Sheila. Estão acompanhando aí, gente? Eu não consigo escutar vocês, né? Eu acabo interagindo um pouco mais com a galera do Zoom. Mas eu estou de olho aqui. A Sheila está perguntando, mas qual o certo do álcool? Então, Sheila, o álcool correto no momento da coleta é o álcool 95, tá? Esse é o álcool que deve ser utilizado após a coleta. Então, nunca deve se confundir o álcool 95 com o álcool 70, por exemplo, que é o mais comum, né, de ter nas clínicas, né, em qualquer local. Não pode ser utilizado o álcool 70 para fixar, né? O álcool 70 ele vai perder todo o material que foi coletado, tá bom? E logo depois também, na coleta, após a coleta, né, quando for fazer a coloração, depois que a gente usa o álcool 95, a gente usa o álcool 70, né, para estar limpando a sujidade da lâmina. Então, se um material ele não foi fixado no momento da coleta, né, ele já vai ter perdido aí, né, a sua integridade completa, né? Então, se ele não foi fixado e aí vai para o álcool 70 depois no laboratório, aí termina de matar o pouco que já tinha, né? Então, deve ter muita atenção, principalmente o médico, né? A pessoa o profissional que for realizar a coleta, ele tem que se atentar em não esquecer, né, de passar o fixador ou de passar outro tipo de álcool, né, que não o álcool 95, tá? Então, depois vai fixar, né, deixa eu só voltar aqui no slide. Ele vai fixar o material, depois ele vai para aquela sequência, aquele combo de coloração, que eu passei nas aulas anteriores, né, nos vídeos, e aí, depois de corada, né, coloca um pouquinho de verniz e uma lamínula de 24 por 60,
E aí essa lâmina tá própria, tá apta para ir para o microscópio, para leitura. Então o técnico, né, o citotécnico ou o patologista, ele vai fazer uma leitura dessa lâmina, vai identificar, né, a intenção do preventivo. São as células cancerígenas ou precursoras do câncer, entendeu? Mas a gente sabe que, eu vou comentar isso na aula de segunda-feira, né? Podem existir outras patologias que podem ser identificadas no preventivo, né? Então, isso deve ser relatado também no preventivo, tá bom? Mobiluncos, leptotrix, tricomonas são alguns de outras doenças, digamos assim, que podem estar no preventivo. Então, no esfregaço, né, a gente vai estar observando as células que são descamadas espontaneamente, né? Elas devem ser obtidas da região da ectocervice e endocervice, mas também podem conter bactérias, vírus, fungos, parasitas, né? E por aí vai. Então, uma das formas da coleta, de realização da coleta, é utilizando a espátula de Aire, né, que é aquela espátulazinha de madeirinha. Eu não tenho aqui para mostrar para vocês, poderia, né? Eu vou tentar trazer na segunda-feira mostrar aqui no vídeo uma espátula de Aire. E também temos, logo após a coleta da espátula de Aire, o médico usa, né, a coleta com uma escovinha endocervical, que ela vai entrar dentro do colo do útero, né, para fazer a coleta da região da endocervice. Aqui, né, tem uma imagem, então já pode ajudar, né? Essa aqui é a espátula de Aire. Então, essa ponta aqui, tanto essa quanto, né, ambas as imagens, elas vão fazer um giro no colo do útero, do lado externo. Então, esse lado aqui, ó, vocês estão acompanhando aí no mouse, ele vai estar, esse círculo aqui que eu estou fazendo, né? Ele vai fazer uma varredura do lado externo do colo do útero, que aí vai varrer e vai pegar as células da região da ectocervice. Entenderam aí? Sim. Vai raspar só a parte superficial também, né? Você não vai chegar tão fundo no intermediário. Não, aí na região da ectocervice vai superficial, intermediária e basal, entendeu? Ele vai raspar o que tem ali. Por exemplo, a mulher que tem, uma mulher de mais idade, ela tende a ter mais células basais e intermediárias do que células superficiais. Isso eu comentei nas aulas anteriores. Como ela deixa de produzir estrogênio, progesterona, então a maturação dessas células também fica prejudicada, né? É normal, no preventivo de mulheres idosas, encontrar mais células basais e intermediárias, entendeu? Então é isso que vai ser coletado pela espátula de Aire. São as células ectocervicais. E aí tem esses três tipos: basal, intermediária e superficial. Entendeu? Sim, fechou.